Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez, em mais um domingo, nesse dia que nós temos como dia do Senhor, é um privilégio para nós estarmos juntos, ainda que fisicamente separados, estamos juntos aqui para louvarmos, engrandecermos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Eu queria convidá-lo nesse momento a compartilhar essa live, esse culto que nós teremos juntos, para que o nosso Deus seja exaltado e para que a palavra do Senhor alcance mais corações, alcance mais pessoas que precisam, como nós, ouvir a palavra de Deus falar conosco. Eu convido você também a chamar os seus familiares que estão em casa, para que aquietem o coração, se assentem juntos no sofá, em qualquer lugar que vocês estejam, para que nós possamos então, em família, louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar, então, para dar início a esse culto de louvor e adoração ao santo nome do nosso Deus. Façamos isso nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite. Sim, Deus, é um privilégio sermos chamados filhos do Senhor. Sim, Deus, é um privilégio sermos parte do Teu povo nessa terra. Sim, Deus, é um privilégio andarmos juntos, Deus, sermos igreja do Senhor. E nesse dia nós queremos, como começamos a oração, render o nosso coração em louvor e adoração ao nome do Senhor. Mas também pedimos que o Senhor, através da sua sublime, maravilhosa graça, fale aos nossos corações através da sua santa palavra. Nós precisamos diariamente sermos confrontados por essa palavra, que traz consolo, que traz ânimo, que traz força, mas também traz confronto. E nós precisamos diariamente disso, Senhor. Use as nossas vidas, que tudo que seja feito aqui nesse momento seja única e exclusivamente para a glória do Teu santo nome. E é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você que se achegou agora, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 23, nesse momento de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Salmo 23. Se você puder abrir a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, seja lá onde você estiver essa Bíblia, que você acompanhe comigo a leitura desse Salmo, bastante conhecido de todos nós. Ele diz assim, Salmo de Davi: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. O salmo conhecido de todos nós, escrito pelo rei Davi e inspirado pelo Espírito Santo, ele traz algumas coisas que são valiosíssimas para nós, principalmente nesse tempo que nós temos vivido. O salmo começa dizendo que o Senhor é o nosso pastor. Se estamos aqui no momento de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, é óbvio que essa expressão de quem o Senhor é para nós precisa ser levada em consideração. O Senhor é aquele supremo pastor das nossas vidas. Jesus é aquele que apacenta a minha e a sua vida, que não deixa faltar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Mas depois de 4 meses em que nós estamos separados, em que nós estamos vivendo esse tempo tão difícil, eu quero ressaltar um dos 2 versículos aqui que nos chamam a atenção. Todo o texto é lindo, é maravilhoso, mas eu queria compartilhar com vocês o verso 4, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, eu não sei quanto a você, mas em tantos momentos de sofrimentos, de tristezas, de alegria, sejam quais forem, nós temos um Senhor que nos dá segurança,
que nos consola, que anda ao nosso lado. Ele é o nosso supremo pastor. E eu quero destacar também no final do verso 6, o final do Salmo, que diz: bondade e misericórdia certamente seguirão a mim e a você todos os dias da nossa vida. Por isso que nós estamos aqui hoje. Não é apenas uma formalidade, não é apenas um momento em que nós paramos tudo que estamos fazendo para ouvir alguém falar a respeito da palavra de Deus, mas é um momento em que o próprio Deus nos cerca de bondade e misericórdia, nos trazendo a sua palavra, nos trazendo consolo, nos trazendo confronto quando necessário. Eu convido você, na sua casa, a louvar e exaltar o nome desse Deus que é o nosso supremo pastor. O nosso coração se enche de alegria ao saber que existe alguém muito maior, muito superior, que cuida da nossa vida. Então convido você a cantar junto com a Sueli essa canção que fala desse louvor que nós precisamos dar a Deus. Façamos isso em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz. Vamos continuar louvando a Deus, adorando Ele. E a gente vai cantar uma música que fala sobre adoração. Que eu vim aqui para adorar, eu vim para me prostrar, vim para dizer que Ele é meu Deus. E eu acho que Deus se agradaria muito de ouvir isso. Não apenas da boca para fora, mas se o seu coração está com esse desejo, canta junto comigo essa música. Vamos adorar junto. Beleza.
Pai, eu quero louvar o seu nome, Deus, porque o Senhor é mesmo um Deus muito amável, Pai. Obrigada porque o amor, Deus, é a maior definição que a gente pode dar para o Senhor. O Senhor está acima de tudo, Deus. A base de tudo que o Senhor faz é o amor. E obrigada porque foi por causa desse amor que o Senhor se entregou na cruz por nós, Deus. E só por isso a gente pode te chamar de Deus, de amigo, de Pai. E tá aqui entregando um culto para o Senhor, Deus. Obrigada porque o Senhor nos resgatou, Deus, do inferno. Pai, o inferno era tudo que a gente merece, Deus. É tudo que a gente merece e era para onde a gente ia. Mas obrigada por tamanho amor que foi até lá nos buscar, Deus. Obrigada porque o Senhor tira a gente do poço mais fundo, Deus, e nos traz para a sua maravilhosa luz, Pai. Louvamos o teu nome, Deus, adoramos o Senhor, porque o Senhor é realmente digno, Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite para você que chegou agora conosco. Convido você na sua casa a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 9 em diante. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o 15. Um texto bastante conhecido por todos nós também. É a oração modelo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós nesse momento. Eu convido você então a orar, a ler esse texto comigo em sua casa. Oremos. Leremos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui é um texto modelo do princípio de oração que deve haver em nossas vidas. E eu não quero gastar tempo aqui explicando esse texto, porque esse momento é um momento de contrição, um momento em que a gente pode olhar para nós, orarmos ao Senhor, clamando misericórdia e o perdão de Deus pelos nossos pecados. Mas eu quero enfatizar principalmente o verso 12 em diante, que diz para nós, olha, nós precisamos perdoar, pedindo ao Senhor, né? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como eu e você temos perdoado aqueles que estão nos ofendendo. Esse é o momento em que nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos. Primeiramente, o nosso relacionamento com Deus. Segundo, o nosso relacionamento conosco e com as pessoas ao nosso redor, com os nossos familiares e tudo mais. Nós precisamos, sim, olhar e ver o quanto nós queremos o perdão de Deus e o quanto nós não queremos oferecer o perdão às pessoas. Essa é uma das maiores falhas nossas, porque nós sempre estamos dispostos a receber o perdão de Deus, que é muitíssimo grande. Mas talvez, nos nossos relacionamentos, na sua casa, na minha casa, com a nossa família, com pessoas que estão ao nosso redor, talvez uma brincadeira, uma coisa tão sutil, nós fazemos com que essa brincadeira, essa palavra, se torne algo muito grande, que acabe trazendo para nós essa ideia de que nós não vamos perdoar. A palavra do Senhor nos confronta, e na oração que Jesus traz para nós como modelo, Ele faz essa oração mostrando para nós como deve ser o nosso coração. Um coração que recebeu um perdão muitíssimo grande, um perdão insondável, um perdão que ninguém merecia.
É um coração que precisa, nos seus relacionamentos, em toda a sociedade, demonstrar esse coração que foi perdoado. O problema, meus irmãos, é que você sabe que nós temos grandes dificuldades em perdoar, em oferecer perdão. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos olhar para nós nesse momento e ver o tamanho do perdão de Deus. Aquilo que Deus ofereceu para nós é insondável. Para que nós olhemos para as pessoas ao nosso redor e clamemos e ofertemos perdão. Ofertemos esse momento de gratidão. Eu não sei quanto a você, mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração, que eu preciso reconhecer isso na minha vida. Que eu preciso reconhecer o quanto eu sou pecador, para que, quando errarem, quando falharem comigo, eu esteja disposto a tomar essa decisão e orar como o Senhor Jesus nos ensinou. Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, como eu tenho buscado diligentemente a oferecer perdão àqueles que têm nos ofendido. Você consegue fazer isso nesse momento? Eu convoco você a orar ao Senhor nesse momento, clamando isso. Senhor, nos ajude a entender a profundidade do seu perdão. Porque no momento em que nós entendermos o quanto nós fomos perdoados, não haverá resquícios no nosso coração que estejam guardados para oferecer perdão. Eu convido você na sua casa a refletir nesse momento, nessa exortação do Senhor para mim e para você, para que a gente possa orar ao Senhor, clamando pelo perdão dos nossos pecados. Pai querido, Pai amado, nós aqui, mais uma vez, com o coração contrito, diante do Senhor, não há ninguém, não há homem, por mais poderoso que seja, por mais piedoso que seja, por mais diferente que seja, não há ninguém que possa se colocar no mesmo patamar do Senhor. Todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Senhor. E nem para pedir ajuda nós éramos capazes, porque se estamos mortos, morto nenhum pede ajuda, Senhor. E o Senhor, na sua infinita glória, na sua infinita majestade, enviou o teu Filho para viver uma vida de obediência e morrer naquela cruz, beber do cálice que era para ser derramado sobre esses homens pecadores como eu e meus irmãos. E o Senhor Jesus, obediente até a morte, se entregou naquela cruz e bebeu da ira do Senhor e ressuscitou ao terceiro dia. Para que nós que estávamos separados, para que nós que estávamos desgarrados desse rebanho, fôssemos comprados com um valor insondável. E nós não fazemos nada, não fizemos nada para merecer esse valor, mas o Senhor se derramou naquela cruz em nosso favor. O Senhor derramou o maior perdão. O Senhor, na cruz de braços abertos, mostra para o mundo que nós somos valiosos para o Senhor, para o seu reino. Portanto, Senhor, quando isso for cravado no nosso coração, quando isso fizer sentido claramente para nós, quando nós vivermos para que essa mensagem seja propagada, não haverá outra coisa a fazer a não ser perdoar, Senhor, a não ser oferecer perdão, a não ser derramar o nosso coração, a sofrer o dano, a sofrer o prejuízo que for, para que o teu reino, para que o teu nome cresça e o nosso diminua. Portanto, Senhor, lave o nosso coração. Nós não podemos continuar esse momento, nós não podemos continuar adorando o Senhor sem que o teu perdão lave as nossas mãos, lave o nosso coração e nos purifica, Deus, nesse momento. Por favor, faça isso, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez com essa canção que fala sobre o texto bíblico que nós acabamos de ler.
é bom, Deus, cantar sobre o seu amor, cantar sobre o teu reino, Deus. Pai, o mundo nunca vai entender o que é
paz, Deus. O mundo nunca vai entender o que é felicidade de verdade se não olhar para o Senhor. Pai, o seu reino é muito maior do que esse aqui que a gente pode ver, Deus. Obrigada porque o Senhor nos chamou para participar dele, Deus. Que incrível, Pai, que incrível que é isso. Deus, mas nos ensina a fazer a sua vontade, a querer a sua vontade, Deus, acima de todas as coisas, Pai. Nos ensina a colocar o seu reino em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus. Nos ensina a viver como Cristo viveu. Nos ajuda, Pai, porque a gente é fraco. Mas obrigada porque o Senhor deu o seu Espírito para morar dentro do nosso coração. Antes Ele só visitava, Deus, como no Antigo Testamento, mas depois de Cristo, o Senhor passou a morar dentro de nós, Deus. Pai, essa casa que é tão pequena para o Senhor, tão miserável, Deus, o Senhor escolheu ela para morar. Que incrível isso, Pai. Que a gente possa deixar o seu coração feliz, Deus, com a nossa vida, com as nossas atitudes, mais do que palavras, mais do que canções, Deus. Que a nossa vida possa pregar o teu reino, Pai, e que a gente possa viver com alegria, independente de tudo que está acontecendo à nossa volta. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Prazer estar aqui, podendo hoje compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, você que está aí nos assistindo, que abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5. Hoje nós estamos bastante em Mateus, que bom, combinamos. Mateus capítulo 5, os versículos 13 em diante. Eu vou repetir, Mateus 5, versículo 13 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse é o texto que nós vamos, com a graça de Deus, refletir aqui nesta oportunidade. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa é a tua palavra, e ela tem poder para falar por si só. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a mente dos meus queridos irmãos que estão nos assistindo, e que o Senhor anule todo tipo de vaidade que possa existir em mim, para que de fato e de verdade eu seja tão somente canal do Senhor para transmitir o teu recado às pessoas que nos cercam, às pessoas que estão nos assistindo, às pessoas que certamente o Senhor quer falar. Abençoe poderosamente esse momento, como o Senhor já tem feito até agora, no nome de Jesus, e que tudo seja para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amigos, as ciências humanas dizem que o ser humano é um ser adaptável.
nós possuímos uma capacidade tremenda de nos contextualizar, de nos adaptar ao ambiente onde nós estamos. E a maioria das vezes nós fazemos isso até por uma questão de sobrevivência. Agora a pergunta é, os seguidores de Cristo que estão inseridos nesse contexto onde as pessoas se adaptam com facilidade, até que ponto nós devemos contextualizar? Até que ponto nós devemos ser maleáveis? Até que ponto nós devemos ser adaptáveis? Cremos que há valores do reino de Deus que não podem ser adaptados. Há valores do reino de Deus que são caracteres do próprio Deus, que é imutável. A Bíblia diz que, lá em Tiago, diz que em Deus não existe sombra de mudança e nem variação. Ou seja, Deus é imutável. E o reino de Deus precisa levar muito a sério essa questão do como que nós vamos nos contextualizar. Portanto, se o verdadeiro cristianismo é revelar o Cristo ao mundo, e revelar Cristo ao mundo significa revelar os atributos comunicáveis desse Cristo. E se a palavra de Deus que Ele deixou para nós nos dá norte, nos dá direção de como nós podemos nos comportar para viver de acordo com a vontade dEle e revelar a Deus ao mundo. Então a pergunta dessa noite que a gente vai tentar responder é: como deve ser o cristianismo bíblico? Como deve ser o cristianismo bíblico? Uma coisa que a gente já pode de cara saber: cristianismo bíblico não é caricatura daquilo que Cristo ensinou. Porque cristianismo caricatura ilude, engana. É melhor ser um ateu do que ser um cristão nominal. O teólogo Luiz Berkoff disse que existem existem ateus teóricos, aqueles que dizem Deus não existe. E existem ateus práticos que dizem Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Esse último é pior. Aqueles que vivem um subcristianismo. E o subcristianismo, já dizia um estudioso da Bíblia, o subcristianismo é pior do que o anticristianismo. Eu quero olhar para esse texto, junto com vocês que estão aí em casa, com as suas Bíblias abertas. Eu quero olhar para esse texto e descobrir quais são as marcas de um verdadeiro cristianismo, ou quais são as marcas do cristianismo bíblico. Porque o cristianismo tem que partir da Bíblia. Portanto, quais são as marcas do cristianismo bíblico? Em primeiro lugar, o cristianismo bíblico é autêntico. O cristianismo bíblico é autêntico. O que significa isso? Jesus disse: vós sois, grife a palavra sois, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele diz: vós fostes o sal da terra, vós um dia sereis o sal da terra. Não, ele diz, vós sois. Sabe o que significa isso? Autenticidade. Jesus chamou seus discípulos com o propósito de ser sal e luz da terra. E isso significa que temos que influenciar positivamente o contexto onde Deus nos inseriu. O nosso papel é o papel das duas figuras aí. O papel de dar sentido para a vida, o papel de dar sabor para a vida, o papel de evitar o apodrecimento como sal, o papel de dar sede nas pessoas para buscar a Deus. Esse é o papel do sal. O sal tem que dar sabor, o sal tem que impedir o apodrecimento, porque no tempo de Jesus não tinha refrigeradores, então quem sustentava os alimentos perecíveis por mais tempo era o sal. E o sal tem que provocar sede. Se eu sou sal, eu tenho que ser isso. A vida tem que ter sentido com a minha presença. Eu tenho que viver num ambiente onde eu clamo e vivo e me comporto para que as pessoas sejam piedosas. Eu tenho que sanear o ambiente onde eu estou com a minha vida. E eu também tenho que provocar sede, porque pessoas olhando para mim, que devo viver uma vida piedosa,
como filho de Deus, as pessoas têm que olhar para mim e querer esse Deus maravilhoso para elas. E a luz? A luz também tem 3 pontos importantes. A luz é referencial. Se você enxerga uma luz distante, você se direciona para ela, ela é referencial. A luz também ilumina o contexto. Se você está num ambiente escuro, você aperta o interruptor, logicamente clareia. A luz é iluminadora do seu contexto. E a luz é aquela que aponta de onde vem a fonte da sua luz. Como cristãos, nós temos que ser assim. O sal não pode ser insosso. O sal não pode ficar dentro do saleiro. A luz não pode ser apagada. A luz não pode ser envolvida pela escuridão. E ela também não pode deixar de apontar quem é o autor da sua luz. Nós não temos luz própria. Nós somos luz porque Cristo mora, como a Suelen falou, através do Espírito Santo dentro de nós. Não existe coisa mais desagradável do que você atestar para a não autenticidade de um produto. O produto é falso. Que tristeza, não? Portanto, Jesus quer que os seus seguidores sejam de fato autênticos. Se somos filhos de Deus, carregamos o DNA do Pai. E o DNA do Pai tem a ver com autenticidade. Não dá para brincar de cristão, porque o nosso Cristo não brinca de Cristo. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte, de todos os lados que você gira em torno desse monte, você enxerga a cidade lá. Ou seja, se a gente é cristão, a gente não precisa pegar um grande megafone e dizer, eu sou cristão. Vai estar na cara, ou então não vai estar. Autenticidade. Eu gosto de uma música do pastor Maurão, dos bonecos, e ele diz assim, todo filho se parece com o pai. Todo filho se parece com o pai. E você, que é filho de Deus, no que se parece com o pai? Portanto, a primeira mensagem que eu quero deixar com você é que o cristianismo bíblico é um cristianismo autêntico. A segunda mensagem dessa noite é que o cristianismo bíblico é um cristianismo público. Olha o versículo 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O cristianismo bíblico é público. Não tem como ser cristão e ter uma missão de 007. Ou seja, não é cristianismo, não é um projeto clandestino. Ser cristão é estar engajado. Engajado num movimento público. Cristianismo se consolida diante dos homens. Por isso essas expressões, sal da terra, luz do mundo, diante dos homens. Deixa eu te perguntar, querido, faz uma revisão aí no seu coração, no seu cristianismo. O que adianta uma tonelada de sal dentro do armazém? O que adianta muitas megawatts de energias estocados numa bateria? Bom, e o que adianta um exército de crente trancafiado dentro de casa, com medo de sair na rua e testemunhar de Jesus? Ou quando a gente podia ir para a igreja, trancafiado dentro dos templos, em eternos treinamentos, treinando como é que evangeliza, treinando como é que ama, treinando como é que perdoa. Oh, querido, o cristianismo tem que ir para a rua. O cristianismo bíblico se faz de pessoas que demonstram no meio do seu contexto o que elas são diante de Deus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Deus que está no céu. O mundo está desnorteado, essa é a verdade. E Deus espera de você e de mim para dar norte para o mundo. As pessoas estão perguntando, ou audivelmente, ou até através de sinais. E aí, igreja?
Como é que a gente vai fazer? E você é a resposta de Deus para o mundo desnorteado. Se você é um filho de Deus, você é a resposta, você é o sal, você é a luz. John Stott disse que a igreja tem uma dupla identidade. Ela é tirada do mundo para adorar o Senhor e Salvador da vida dela. Depois ela é devolvida ao mundo para testemunhar do Senhor e Salvador da vida dela. Ou seja, esses são os dois lados da moeda da igreja. Um cristianismo bíblico não pode se tornar uma sociedade secreta. Um cristianismo bíblico não pode se tornar uma sociedade interna, nem muito menos uma religião. Tem que ser um estilo de vida. Quando eu sou onde estou. Eu não preciso gritar que sou cristão. Eu só preciso ser, que as pessoas descobrirão. Em outras palavras, a autenticidade se revela na publicidade. Eu gosto de uma história bíblica que diz que quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, a gente vai lendo aquele texto lindo, lindo da Bíblia, e a gente descobre que parece que acabaram as barreiras físicas, não tem mais parede, eles estavam reunidos no lugar. Quando a gente continua lendo o texto, parece que não tem mais parede, parece que não tem mais barreira cultural, eles estão, parece, no meio da rua e comunicando as verdades lindas de Deus na língua que todo mundo compreende. Sabe o que significa isso? É que o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, não tem linguagem evangelique, e nem tem gueto cristão. O que tem é gente de Deus, cheio do Espírito Santo, infiltrado no mundo para levar luz e sal. Ou a gente infiltra, ou o nosso sal vai azedar no saleiro. Esse é o grande desafio. Dr. Martin Lloyd Jones diz assim: quando o avivamento acontece, o pessoal vem ver o que está acontecendo e fica para orar. O cristianismo bíblico é público. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você: o cristianismo bíblico é prático. Novamente o versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. É para que vejam as vossas boas obras. Se cremos que o cristianismo é bíblico, é autêntico, é público, então as boas obras é o processo que faz com que esse cristianismo público se torne prático. Ou seja, em outras palavras, o projeto público se faz pelas obras. Deus quer que a nossa fé crida seja uma fé professada e uma fé praticada. Sabe por quê? Deus conhece o meu coração e sabe se eu sou dele ou não. Mas as pessoas que estão ao meu redor precisam ver as obras na minha vida para que eu testemunhe de Deus, para que eu fale bem de Deus, para que eu glorifique a Deus. É claro que as obras têm o objetivo principal de glorificar o nome do Senhor. Todavia, a gente glorifica o Senhor quando a gente manifesta o Senhor para o mundo lá fora. Tiago fala que existe uma fé demoníaca. Que loucura. O que é fé demoníaca? É uma fé que não pratica. Até demônio acredita em Deus e treme, mas não pratica. Portanto, o grande desafio é: eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para praticar obras. Nossas obras não são feitas com o intuito de conquistar a salvação, mas as nossas obras são autenticação, chancela da nossa salvação. Quem não tem obras, quem converteu, diz que converteu e vive na mesma vida de antes, então não converteu nada. A fé bíblica, o cristianismo bíblico é um cristianismo prático. E como é que a gente pode praticar isso? 3 coisas básicas. Primeiro, cuidando daqueles que nos cercam.
Tem um texto forte que me balança toda vez que eu leio. Jesus, no grande julgamento, Mateus 25, 40, ele diz assim, que colocará as ovelhas à sua direita, e ele dirá: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e foste me ver, doente e foste me visitar. E aí os da sua direita vão dizer: quando é que nós fizemos isso? E ele vai dizer: todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando a gente abençoa aqueles que nos cercam, a gente está de fato declarando o quanto nós amamos a Jesus. Segunda coisa importante, nós precisamos amar sem distinção. Como nós somos tentados a amar as pessoas que são gente boa. Aquelas que gostam de nós, aquelas que não confrontam a gente, aquelas que não discordam de nós, aquelas que não odeiam a gente. E a Bíblia diz que o verdadeiro cristão, que se parece com Cristo, é aquele que ama até aqueles que os odeiam. Imagina Jesus lavando os pés dos discípulos antes da crucificação. Lavou os pés do Judas, que o iria trair. Lavou os pés de Pedro, que iriam negar. E lavou os pés dos outros 10, que iam fugir quando Jesus fosse preso. Ou seja, sobrou alguém? Tudo joinha, tudo gente boa, tudo agradável? Não. E imagina Jesus lá na cruz, e sendo esmagado por aquela pressão no seu diafragma, a alma saindo pela boca, gente cuspindo nele, gente dizendo: desce daí que a gente crê em ti. E ele dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Amar os amáveis é muito fácil. Eu gosto do George Verwer, ele diz assim, no seu livro A Revolução do Discipulado, diz assim: uma igreja pode ter a melhor música, pode ter a melhor doutrina, pode ter a melhor liturgia, pode ter a melhor organização, se os irmãos não amarem, não pode ser chamado de igreja. O forte de uma igreja, que é a face de Cristo, é o amor. Terceira coisa aqui dentro: como é que eu posso servir a Jesus de maneira prática? Como é que o meu cristianismo pode ser prático? Quando eu sirvo ao meu próximo. E o meu próximo não é aquele que está mais próximo de mim, necessariamente. O meu próximo é aquele que precisa de mim. E o meu próximo não é o camarada que eu tenho mais afinidade com ele. O meu próximo é aquele que precisa de mim. Pode até ser o meu inimigo, mas se ele precisar de mim, eu devo cuidar dele, porque Jesus me ensinou a fazer isso. É fácil fazer isso? Não, se fosse fácil nem precisava pregar para isso, né? Era automático. Mas a última coisa que a gente aprende aqui nesse texto, para não cansar os irmãos, a última coisa é que o cristianismo bíblico é cultico. O que é isso, pastor? O cristianismo bíblico é autêntico. O cristianismo bíblico é público. O cristianismo bíblico é prático, e o cristianismo bíblico é cultico. Ou seja, o propósito final do meu cristianismo é glorificar o nome de Deus. Esse é culto. O texto diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Propósito final do cristianismo bíblico é glorificar a Deus. Eu vivo as obras, eu me pareço com meu Pai Celestial, eu caminho em reverência e adoração a Ele, para que o mundo seja evangelizado. O evangelho é necessário ser anunciado para que as pessoas venham reverenciar a Deus. Mas o propósito principal de uma igreja nem é evangelizar. Olha só quem está falando, um pastor. O propósito principal de uma igreja é reverenciar a glória de Deus. Às vezes nós evangelizamos até por dó das pessoas. Não é que nós não devemos ter compaixão das almas perdidas, mas o propósito principal da evangelização é porque Papai do céu mandou. Ele é
digno da minha obediência, porque Ele é digno de ser glorificado quando as pessoas convertem e quando as pessoas também não convertem. Que difícil, né? Desde o início da criação, Deus nos fez para manifestar a glória dEle, espelhar a sua imagem ao mundo e espalhar o seu reino no mundo. O pecado entrou no mundo, sujou a imagem de Deus, que sou eu. Cristo veio. Que lindo. Isso é demais. Eu não podia terminar sem falar isso. Cristo veio e com seu sangue lavou novamente a imagem. Agora eu posso refletir a glória de Deus, e eu não só posso como devo. Efésios 2:10 diz que Deus nos fez de novo em Cristo Jesus. Ele nos refez. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Fomos refeitos em Cristo Jesus. E diz também que a criação aguarda com grande expectativa a restauração e a revelação da transformação do ser humano. Portanto, querido, o ID é com cada um de nós, mas é um ID não para cumprir tabela, é um ID não porque a gente tem compaixão das almas perdidas em primeiro lugar, mas o ID porque nós queremos adorar a Deus, nós queremos obedecer a Deus, nós queremos glorificar a Deus, e queremos que mais pessoas venham e se ajoelhem diante do nosso Deus maravilhoso para glorificá-lo também. Eu quero concluir e dizer, querido, que me assiste, não permita que no afã de contextualizar, você caricature o cristianismo. O cristianismo tem que ser autêntico. O cristianismo tem que ser público, para que as pessoas vejam. O cristianismo tem que ser prático, eles têm que ver obras na minha vida. E o cristianismo tem que ser cultico, tem que ser para a glória de Deus. Não para a glória do cristão, nem para a glória do pastor, nem para a glória da igreja X ou Y, mas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que você realmente, junto comigo, estejamos consagrados ao ponto de glorificarmos a Deus em tudo que fizermos. Que Ele te abençoe grandemente em nome de Jesus. Sueli vai cantar mais uma vez antes da gente concluir o culto. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido.
Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, eu preciso perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Eu preciso ser amado. Eu preciso ser amado. Vamos orar, querido. Deus, como é bom saber que todas as provisões necessárias para que vivamos uma vida piedosa vêm do Senhor. Então, os grandes desafios que o Senhor fez para o nosso coração, toda vez que nós nos aproximamos da Tua palavra, eles podem ser cumpridos, porque o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai fortalecer o coração de cada irmãozinho que foi tocado pela palavra do Senhor. Portanto, eu te peço, em nome de Jesus, que esse nosso cristianismo seja um cristianismo que agrada o Teu coração. Esse nosso cristianismo seja um cristianismo de acordo com a palavra do Senhor. E que tenhamos uma semana onde a gente publique através da nossa voz, através dos nossos pensamentos, através da nossa vivência, que só o Senhor é Deus, Rei do nosso coração, Senhor da nossa alma e digno de todo louvor e de toda adoração. Fortalece os meus irmãos, que a gente seja vitorioso essa semana, em todos os sentidos, principalmente no sentido de vencermos a nós mesmos, vencermos o pecado, as nossas tendências e adorar o Senhor como o Senhor merece. Por favor, sustenta a nossa vida, fortalece o nosso coração, guia o nosso povo, de maneira que seja um povo que experimenta o Senhor, mesmo em meio às dificuldades e às crises, com intensidade, com fidelidade, com seriedade, e resplandeça a Tua glória num ambiente complicado que nós vivemos. Fortalece o Teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória e louvor do Senhor Jesus. E agora, meus queridos irmãos, amados de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e as consolações ternas e bondosas, vindas da parte do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês, sobre todos nós aqui, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.